Você está no canal Ouça, Reflita e Escreva. Fique com a gente. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Saraiva, seja bem-vindo ao meu canal. Espero que você fique à vontade. Hoje é dia do quadro Reflexões Bíblicas. Nós vamos falar um pouco sobre o Natal. Hoje, 24/12, véspera de Natal, uma mensagem natalina para a gente pensar um pouco sobre o significado do Natal, como que a gente pode usar essa data para nós sermos luz do mundo. Olha que interessante, né? Essa passagem ela vem de encontro a uma ministração que teve domingo passado. Acho que a grande maioria das igrejas aí tiveram uma mensagem natalina. Na igreja que eu e minha esposa somos membros, a igreja Família Domus. Lá nós vimos uma mensagem onde um dos tópicos falou muito comigo. E dentro desse tópico ministrado pelo pastor Hannah, eu quero trazer uma outra reflexão que eu achei muito interessante que Deus ministrou no meu coração. O tema da reflexão de hoje vai ser Natal, luz no meio do caos. Natal, luz no meio do caos. Para nós iniciarmos, o texto que nós vamos usar como base nessa mensagem é Mateus 2, do 1 ao 18. E eu te convido a ler na sua casa. Amém? Olha que interessante. Esse texto, ele nos mostra que muitas vezes nós idealizamos um Natal e imaginamos um Natal muito do que nós vemos nos filmes, nas novelas, muitas vezes nos seriados, na TV. Um Natal onde tem luzes, paz, harmonia, e um Natal onde todos estão felizes, há tudo perfeito, tudo ali está ali em harmonia. Só que esse texto que eu quero trazer para reflexão, ele fala e ele nos mostra que Jesus nasceu em um mundo extremamente adverso, um mundo quebrado, um mundo violento e um mundo extremamente instável na parte política. Olha que interessante. O texto nos mostra que havia o quê? Um domínio romano sobre Israel. O texto nos mostra também que havia um rei tirano, que era Herodes, e o texto nos mostra também que naquele cenário onde Jesus veio ao mundo, que é o verdadeiro Natal, o Natal cristão, ele é um cenário onde havia muito medo, perseguição aos judeus e um cenário de morte. No finalzinho do texto nós vemos isso. Então, o Natal ali, ele acontece em meio ao quê? Em meio a um caos, e não fora desse caos, e não fora dessa desorganização. Olha que legal, quando a gente fala um pouco sobre Deus, ele não alterou o cenário que Jesus nasceu. Em Mateus 2, que nós lemos, nós vemos realidades bem diferentes do que muitas vezes nós idealizamos, do que muitas vezes nós somos ensinados. O primeiro ponto é o poder opressor de Roma. Israel estava sob um forte domínio estrangeiro, um domínio romano. O Império Romano dominava praticamente toda a terra daquele momento. Não havia autonomia do povo de Israel. Não havia uma justiça plena ou alguma esperança política de que aquilo mudasse. Outro ponto também muito interessante, Herodes. Herodes era uma representação muito clara sobre medo, violência e paranoia que esse cara tinha com relação ao poder. Herodes não reage com adoração ao saber que Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, estava nascendo. Mas ele reage com extrema violência e ameaça. O nascimento de Jesus gera o quê? Perseguição e não celebração por parte de Herodes. Olha que interessante, Mateus 2:3, um recorte fala que Herodes ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Olha que coisa interessante. E o último ponto, que o nascimento de Jesus naquele cenário gerou choro e dor em Belém.
Mateus 2, do 16 ao 17, mostra o massacre dos inocentes. O Natal acontece meio em lágrimas e não em um conto de fadas, como muitas vezes nós idealizamos. E é interessante nós observarmos que Deus ele não esperou um mundo melhor para enviar seu Filho. Deus não limpou o cenário antes da encarnação de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, o cenário era extremamente conturbado. E aí eu quero caminhar um pouco mais e me aprofundar nessa reflexão. Quero falar um pouco sobre a grande verdade do Natal. Deus não mudou o mundo para a vinda de Jesus. Ele enviou Jesus para mudar o mundo, para ser luz em meio às trevas. A vinda de Jesus não é uma fuga do sofrimento, mas é a estrada que nele podemos percorrer. João Calvino fala algo muito interessante. Ele fala, abre aspas, entrou na miséria humana para nos elevar à glória de Deus. Olha que profundo. Então, Jesus, ele é a mensagem do Natal. E Jesus não veio num cenário favorável. Como que a gente pode trazer essa reflexão para os dias de hoje? Para o Natal que eu e você passaremos com as nossas famílias, falaremos sobre isso hoje, amanhã, talvez no dia 26, 27, até a vinda do Ano Novo. Primeiro ponto, Deus não escolhe ambientes perfeitos. Jesus nasce em um ambiente fora do palácio, fora do centro religioso, em meio a uma total instabilidade. E o que nós podemos aprender com isso? Deus não nos chama para esperar o cenário ideal, mas para sermos luz no cenário real. Talvez hoje você vai passar o Natal, uma virada de Natal aí, dia 24, 25, em um lugar que não é o cenário ideal. Não é o cenário perfeito, não é um cenário que muitas vezes agrada ali a Deus. Porém, você pode ser luz nesse cenário. Você pode falar do Evangelho, você pode fazer uma oração, você pode usar desse momento para ser estratégia. Amém? Talvez você seja o único cristão da sua família. Use esse momento para mostrar o verdadeiro significado do Natal. Outro ponto também muito interessante. O lugar onde você nasceu não anula o propósito de Deus. Assim como Jesus nasceu em um contexto extremamente hostil, nós também somos enviados em contextos difíceis. Amém? Mateus 5,14 fala, vós sois luz do mundo. Não é sobre sair do mundo, mas brilhar dentro dele. Amém? Nós precisamos brilhar aonde nós estejamos. Nós não nascemos na época errada, no lugar errado, na região errada. Amém? O cenário não pode determinar quem nós somos. Isso é muito importante. E eu concluo esse vídeo falando que o verdadeiro sentido do Natal é nós realmente pregarmos a Cristo. O Natal não é uma história de um mundo que ficou melhor de uma hora para outra, ou ficou melhor para a vinda de Cristo. É a história de um Deus que entrou em um mundo quebrado para redimi-lo. E hoje ele continua fazendo isso através de mim e através de você. Amém? Cristo, ele é a luz em meio às trevas. E a igreja, nós, cada um de nós, somos chamados a sermos essa luz. A palavra nos ensina do que adianta nós colocarmos uma luz embaixo da mesa. Uma luz ela precisa ser colocada no alto. Então, ouse nesse Natal. Não espere o momento ideal para você pregar a Cristo. Não espere o momento ideal para você falar de Cristo. Amém? Pregue aonde você estiver. Seja a luz aonde você estiver. Amém? Deus, ele nos escolheu para o tempo de hoje, para essa geração. Amém? Não espere que as coisas melhorem para você pregar o Evangelho. Mesmo porque, quando nós olhamos a Bíblia, quando nós olhamos o Apocalipse, nós vemos que o cenário não vai melhorar. Infelizmente, nós viveremos dias cada vez piores.
Amém? E nós precisamos usar isso ao nosso favor, pregando o Evangelho. Quero, antes da gente encerrar, quero orar por você, pela sua família, que nós possamos ter um Natal abençoado. Feliz Natal para você. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te apresentar cada família, cada um que está ouvindo essa mensagem. Que cada um venha ser luz aonde está. Que cada um venha brilhar onde está. Que nós possamos levar Cristo para cada casa que hoje vai comemorar o Natal, que amanhã vai comemorar o Natal. Em nome do Senhor Jesus, nos dá ousadia, que pessoas possam se converter, que pessoas possam ouvir sobre o Senhor em um dia tão importante, um dia onde nós comemoramos o nascimento do teu Filho, Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida para nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use mais uma vez, que toda a glória, toda a honra seja dada a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, galera? Galera, espero que você tenha gostado dessa mensagem. Compartilha com outras pessoas, não deixe de comentar. Que Deus te abençoe, que você possa ser luz aonde você está. Em nome de Jesus. Amém.